SXSW, o maior festival de inovação, tecnologia, tendências do mundo, que acontece todo ano em Austin, no Texas. Em março, eu fui e foi sensacional. Gente, um dos maiores eventos, assim, um dos melhores eventos que eu já fui. Pela troca intensa, diversidade de conteúdo, diversidade de pessoas. E eu tive a oportunidade de ir com um grupo de executivos, de 120 executivos e empresários. E à noite, além das palestras durante o dia, aquela coisa toda dos painéis, workshops, eu pude trocar com o meu grupo. Então, muito bacana fazer essa imersão em grupo. Já fica a primeira dica. Claro, você pode ir sozinho, mas é tanta coisa que você pode se perder. Então, é muito importante a curadoria no pré. Eu sou Sônia Weintraub, psicóloga, especialista em neurociências, com mestrado na área de comunicação e uma eterna estudante. Por isso, eu fui parar em Austin, no Texas. Vamos lá. O que é o SXSW? Quantos painéis? O que a gente tem por lá? É um festival também que tem música, cinema. Para você ter ideia, a gente teve mais de 450 sessões distribuídas nesses temas de tecnologia, sustentabilidade, economia criativa, saúde, música e tecnologia, como eu falei. Eu fiz toda a minha trilha pautada em comportamental e tendências. E vou trazer aqui os principais insights que eu assisti nesses painéis e palestras e workshops. Veja, não tem só palestra. Você pode ir no meio da cidade para, claro, num outro hotel, em outros hotéis, em outros locais que tem esses painéis que você consegue aprofundar mais. Você sai daqueles painéis mais clássicos, com 2.500 pessoas, aquelas palestras, e vai para sessões de acordo com o teu interesse. Vamos nessa. Tendência é conexão social, conexão humana, vulnerabilidade, liderança, segurança psicológica, o futuro do trabalho. Você falou muito sobre os generalistas, principalmente com a questão da IA, da inteligência artificial, está aí. A importância da gente conectar e ter pensamento crítico em cima dos nossos saberes para resolver os problemas do dia a dia. O repensar e o storytelling, claro que é a minha paixão, eu não podia deixar de ver, muito centrado no ser humano, muito customizado. Script já era. A grande questão, e eu venho falando muito disso nos treinamentos com equipe de vendas e líderes, é como é que eu me conecto com o meu cliente interno e externo e consigo adaptar bem esse meu storytelling. A verdadeira revolução não é só IA, não é a IA simplesmente, é a do pertencimento, no conexão social. E aí eu abro já falando que a palestra da Kesley Killam, sendo assim, foi muito impactante. Ela abre o evento no salão principal, falando de saúde social. Recomendo o livro dela, ainda não chegou no Brasil, que fala da arte e a ciência da conexão social. Ela traz indicadores muito interessantes para a gente pensar o poder da nossa interação social no ambiente de trabalho. Então ela coloca aqui, olha, você não ter uma boa conexão social na tua vida, pessoal e profissional, equivale a fumar 15, faz tão mal quanto fumar 15 cigarros por dia. Aí todo mundo fica assim, né? Uau, nossa, a gente não sabe que a conexão, isso não é nada novo. A conexão social, ela é importante, mas o quanto ela é importante, e a neurociência já vem trazendo estudos sobre isso, tá? Mas ela reforça com outros estudos e aprofunda o tema. Importante, a saúde mental, que a gente está falando demais e é importantíssima. A gente já teve uma estimativa, um gasto, um investimento em saúde mental. Até 2020, a gente chegou em 380 bilhões de dólares por ano e estima-se que até 2030 vamos chegar em 530 bilhões. Então, saúde mental, saúde social, vamos continuar falando disso. Até porque as pessoas não estão bem. A gente já tem estatísticas também sobre isso. Amizades do ambiente de trabalho, a Kesley traz, e outros autores durante o SXSW trouxeram o impacto das amizades. Quando a gente fala amizade, é ter boas relações. Não é você levar o teu colega de trabalho para casa, não é isso. É você ter pessoas que você confia, que você consegue ter uma boa conexão, uma confiança. Confiança importantíssimo para equipes de alta performance. Impacto é, nós conseguimos ser 7 vezes mais produtivos. Quando as pessoas não estão conectadas, é cada um fazendo o seu, e olhe lá, e ainda começa a questão de silos, que a gente sabe o quanto é prejudicial. E mostra que, para homens, a solidão
pode dobrar o risco de morte. Para mulheres, 3 vezes mais. Então, a mulher ela tem uma maior necessidade dessa conexão, um pouco mais que o homem. Os dois precisam, tá? E ela traz que daqui a 10, 15 anos, o que está se falando hoje de saúde mental será a saúde social. A saúde mental, que a gente está falando hoje, vai virar saúde social em 10, 15 anos. Isso me chamou muita atenção e eu já venho sentindo isso no universo corporativo com os nossos clientes. Ela traz que 1 a cada 4 pessoas se sente solitária. 20% das pessoas não têm, de fato, alguém para contar. Sabe aquela pessoa que você se apoia, conta? As pessoas estão mais solitárias. E o Scott Galloway, ele reforça os dados da Kesley. Ele traz que as pessoas estão mais solitárias. E que a geração atual, ela até quer ter comprometimento de relacionamentos mais para frente. É uma relação, inclusive, ele traz o termo assexuado, é uma relação de jovens que não estão tão querendo a questão de relacionamento, sexo, principalmente uma preocupação com o sexo masculino. Então, vale a pena você olhar todas as estatísticas dele. Além disso, ele fala das relações frágeis, trouxe muito essa estatística. Personalidades editadas e a saúde mental comprometida. Olha aí a saúde mental saindo de novo. Temos aqui uma outra futurista, além de Scott Galloway, que ela fala muito de médio e longo prazo. Ela traz, mesmo a Hebe, que é uma pessoa extremamente pragmática, maravilhosa, e uma presença forte em todo o evento do SXSW, ela traz a tecnologia só a inovação quando melhora a experiência humana. Ou seja, em vendas e na liderança, no universo corporativo, experiência humana e conexão sai forte. Importante ressaltar que o Scott Galloway deu um show no palco, na minha visão, de humor, storytelling. Ele arrebenta, assim, na autenticidade, na conexão e na interpretação dos dados. Porque ele traz dados reais, estudos de 2025, 26 a 30 no máximo. Ele está falando muito do ano, de agora. E aí você consegue ver e falar, nossa, isso está acontecendo, ou está prestes a acontecer, de um formato leve e profundo. Então, recomendo assistir. Ele esteve presente em 4, 5 partes ali, se eu não me engano, 4, 5 partes em podcasts, em palestras no SXSW. Então, dá uma olhada. Amy Webb reforçando a poder. O futuro está na porta, mas ele exige presença. Frase dela. A cura está em conexões reais. A gente está falando muito de vulnerabilidade. Já vou trazer Brené Brown. Aliás, para mim, uma das tops 3 ali. Vulnerabilidade, escuta de fato ativa. As pessoas não estão se escutando e escutando os outros. E 100% de presença. A Kesley, assim como outros autores que estavam falando de inteligência emocional e saúde mental, que eu pude escutar lá, trouxeram o poder, não negligencie a conexão humana, o quanto faz mal a gente estar em ambientes tóxicos, que a gente tanto fala que são tóxicos. Menos sintomas depressivos, o gerenciamento do estresse, resposta imunológica mais forte, a gente fica mais saudável, a gente dorme melhor, come melhor, porque a gente estressado com relacionamentos que não são produtivos e saudáveis. Eu tenho clientes que não vão nem dormir direito. Meu líder falou isso, já nem... Então, as pessoas não ficam bem, a gente já sabe. As neurociências já tinha comprovado isso. Menor risco de doenças cardíacas e longevidade, vida mais longa. Inclusive, tivemos uma linha no evento sobre longevidade, saúde e bem-estar. Amizades no trabalho, equipes que têm mais conexão, são mais colaborativas, mais produtivas, resilientes, conseguem trazer inovação para as suas áreas. E agora eu trago outra autora que também fala disso, fazendo um paralelo, que é a Amy Gallo. Eu assisti uma palestra dela sobre fofoca, já vou trazer, tá? Muito diferente a questão da fofoca. Eu gostei, eu falei assim, fofoca. Porque o pessoal faz fofoca, mas não fala sobre a fofoca. É a fofoca da fofoca. E ela foi brilhante com muitas estatísticas, ela é autora de livro, gostei muito. Ela coloca o seguinte: colaboradores que se sentem conectados no time têm 3 vezes mais engajamento nas suas atividades. Então, o poder do engajamento que é forte. Por isso, treine seu músculo social. Amy Gallo fala isso,
a própria Keslie que eu comentei, iniciar conversas com mais frequência, não só com a sua área, com as pessoas ali que você está no dia a dia, mas com áreas cross, com outras áreas, com pessoas diferentes, com ideias diferentes e saberes diferentes, para você poder ter até pensamento crítico e ter essa conexão entre pontos. Às vezes você vê a pessoa do financeiro que não conversa com a pessoa do comercial. Só o básico quando tem que pedir alguma coisa, vice-versa. Então, não. Como é que eu me conecto? Além do dia do team building. Não que o team building seja ruim, é muito bom o team building, a gente faz bastante aqui na Eleven. Mas não é só para esse dia. Ali é o pontapé, muitas vezes, ou uma reunião importante para alinhar. Mas o quanto você consegue fazer isso no dia a dia? Longevidade, a saúde emocional, importantíssima. Nutrir relações com significado vai fazer a diferença. Falando ali da fofoca da Amy Gallo, agora eu vou falar dela. Ela coloca que, sim, existe fofoca. E isso é antigo. A gente sempre gosta de uma fofoca, saber o que está acontecendo com o outro, até no lado positivo. Ela fez uma pesquisa que mostra que 80% das fofocas são neutras, ou seja, pode ser um ativo de comunicação. Nossa, aqui na minha área está acontecendo isso, 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 Larissa. E aí, eu fiz aqui um projeto que deu certo. Então, eu vou disseminar informação positiva. Positiva para ela aprender, uma pessoa que acabou de chegar, por exemplo. Tem 13% da fofoca negativa e só 5% positiva, quando eu falo bem do outro. Ou seja, precisamos aumentar o dado do positivo, tá, gente? Ela traz muito assim, na hora que você vai passar uma informação, cuidado com o tom de voz que você vai passar. Nossa, Larissa, você viu lá aquele projeto que a Cíntia fez na área dela? Já é um tom um pouco que parece negativo. Nossa, Larissa, você viu o projeto da Cíntia? Que bacana! Nossa, foi maravilhoso. Estou inventando aqui. Então, a forma que eu falo, ela dá esse exemplo no palco, é muito importante para a gente ter cuidado, principalmente na cultura brasileira, com esses silos. E aí tem muita questão da conexão que eu falei antes no time. Então, cuidado com as fofocas negativas. Uma técnica, aliás, eu li o livro dela, que eu comentei da Keslie Killam. Ela traz a técnica 5-3-1, gente. 5 interações breves e positivas todos os dias, é sensacional. 3 conexões significativas por semana e um momento de pertencimento profundo por semana. Ou seja, aquela pessoa que você liga, aí pode ser telefone, WhatsApp, ela até desmistifica um pouco isso. Não necessariamente precisa olho no olho, ser olho no olho. Você ter aquela conversa assim, que você se sente confortável para contar tudo que está se passando com você, ou compartilhar algo, algum sofrimento, pessoas que você realmente confia 100% para falar o que quiser e se sente acolhida e apoiada. Então, ela traz que uma vez por semana faz muito bem para o nosso cérebro e conexões, às vezes um cafezinho. Ela fala também do poder da gratidão, mas não aquela hashtag gratidão, obrigada, sou super grata. Não, a gratidão profunda mesmo, de verdade, e você falar isso para a pessoa, você reconhecer. Isso conecta muito e é bem interessante. Aí a gente tem a Esther Perel, que sim, a Esther Perel é uma psicoterapeuta renomada no mundo todo. Ela mora nos Estados Unidos, ela é autora de livros. Ela traz muito sobre o relacionamento humano, a qualidade. Ela fez praticamente no palco uma sessão de terapia ali com a Amy Webb, que é o oposto dela, da Esther, extremamente pragmática. E ela, a Esther, mais subjetiva, mais um perfil profundo, de falar de emoções, mais emoção. Aí como se fosse assim, emoção e razão no palco. Que espetáculo. Tá disponível no Spotify. Eu já assisti umas 3 vezes. Porque eu ainda fico tendo insights. Eu ainda estou digerindo tudo que eu vi. E a Esther traz a questão da qualidade das nossas relações, o quanto a gente está tendo dificuldade de lidar com o conflito nas conversas, no nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, pessoas assim com extremos, opiniões extremas, a gente vê isso na rede social. Então ela está muito preocupada com essa questão da qualidade das relações e para onde esses caminhos vão levar na fragilidade das relações. Então, é importante a gente ter conexões mais sustentáveis, mais trabalhar essa confiança e trabalhar com a incerteza que a gente vive nesse mundo. Falou-se muito da palavra incerteza. A gente está num momento bunny, que a gente fala, né? Um futuro
o momento incerto. A gente vem falando isso desde 2018, a questão do banho, e as pessoas estão sentindo isso na prática, que é a ansiedade. Quanto está interferindo nas nossas relações. E a grande Brené Brown, para mim, enfim, foi, como eu falei, top 3. Ela traz estatísticas interessantíssimas dentro de um painel. Brilhou. Por que ela brilhou? Porque você lê os livros da Brené Brown, 10, maravilhosos. Eu já era fã. Assisti no HBO Max, lá, a aula dela, Netflix e vários outros. Agora, quando você vê a pessoa que você admira no palco, você vê que ela é vulnerabilidade em pessoa. Ela é humana. Não tem uma mágica, não é aquela que você lê, é aquela que está ali. Essa autenticidade, um storytelling, porque foi pergunta e resposta, foi um painel. Então não foi uma palestra convencional. E foi muito rico. Eu saí de lá com uma série de insights. Inclusive, eu fiz um vídeo no meu Instagram falando só sobre a palestra da Brené Brown, os principais insights que eu tirei. Ela traz sobre a liderança, o poder da conexão do líder com a equipe, e ela coloca que 85% dos líderes acham vulnerabilidade uma grande besteira, ou uma palavra da moda. E 90% das pessoas sentem falta de líderes humanos, vulneráveis, que se conectem. Olha só, gente. A gente tem, e isso eu tenho visto nas empresas, a gente tem, assim, pessoas querendo líderes humanos e líderes, assim, não sabendo muito bem como fazer isso, ou não querendo. E aí ela traz o descompasso que isso causa, ou como é que as pessoas estão frustradas, a retenção, a questão de talentos, quantos líderes estão desesperados, e como eles estão tendo que se reinventar nesse modelo atual da geração que a gente tem e do cuidado que o líder precisa ter. Então, o futuro é segurança psicológica, é conexão. A geração atual não quer só, vem cá, vou só cobrar resultado, acabou o trabalho. Não. É tarefa, é o resultado com conexão. É óbvio, a gente já tem falando isso, mas não é tão óbvio assim para os líderes, foi o que ela traz, o que eu trouxe lá de estatística. Outro dado que ela traz, que me chamou a atenção, voltando na saúde mental, é que apenas 10% de programas de bem-estar e saúde mental nas empresas são de fato efetivos. Ou seja, não adianta fazer uma palestra, um workshop solto. A gente faz, né, uma palestra para sensibilizar. Ok, sensibiliza. Mas um programa de fato de bem-estar e saúde mental precisa ser mais estruturado para ter uma qualidade. Frase dela as frases dela são sempre ótimas, né? A conexão é a energia que existe entre as pessoas quando elas se sentem vistas, ouvidas e valorizadas. É um momento de valorizar pessoas. E ela traz a soberania cognitiva, é sobre decidir o que pensamos, ou seja, ela fala muito do filtro cognitivo com a quantidade de informação que a gente tem. Então, a gente tem um excesso de informação. Na linha comportamental, eu assisti também uma palestra do Rohit Bhargava, se eu não me engano fala assim, é um indiano, uma figura, gente. Ele tem uma empresa, não óbvio company, e ele falou dos 7 segredos não óbvios para entender comportamentos e pessoas. Adorei, porque ele fez um baita storytelling com exemplos, ficou bem didático. Primeira, humano mais IA. Então não tem como, as pessoas já estão na IA e tem que estar, e quem não ficar está fora, mas é também em habilidades humanas, que eu já vou trazer, importantíssimas para o pensamento, que são pensamento crítico, intuição humana, juntas no mesmo profissional. Em segundo, identidade molda crenças. Ele trouxe muito essa questão de a gente entender mais as crenças, os valores, o comportamento das pessoas para customizar a nossa mensagem, a nossa venda, inclusive da liderança. Terceiro, não adianta ter o solista de alta performance num time. As pessoas não entregam sozinha um bom resultado. É trabalhar em rede, trabalhar em equipe para o nosso sucesso. 4, respostas fáceis são distrações. Cuidado com o mundo do Instagram, de informações superficiais que você escuta aqui ou escutou no podcast e já acha que sabe e se distrai e não vai procurar. Não tenha curiosidade para procurar com profundidade. Surpresas! Eu gostei dessa, porque ele fala assim, peraí, no mundo que a IA entrega muita coisa pra gente, informação, como é que você consegue entregar pro teu cliente, seja quando for,
que área você trabalhar, pode ser do financeiro, de TI, como você entrega e supera a expectativa. Então, ele fala muito de surpresas, de você superar expectativas com entregas diferenciadas para os seus clientes. É fazer mais inteligente, não é fazer mais quantidade, é fazer de uma forma diferente. Qual vai ser o teu tom, o seu diferencial? Ele traz as interseções, trazem significados, que é a diversidade de saberes, como eu falei, como é que você conecta os conhecimentos, e quanto maior o teu repertório, melhor. Importantíssimo. E por último, ele fala do desconhecido, da descoberta, desse olhar de estudante, para você estar sempre olhando para coisas novas e ter essa curiosidade viva. Outros dois autores que trazem, o Ian e o Mike, falando dos generalistas, que o trabalho do futuro é a gente ter muita, é o polímata, né? Ter vários conhecimentos e entender esses conhecimentos e ligar os pontos. Então, criatividade interdisciplinar, fazer novas perguntas e boas perguntas. A nossa capacidade de fazer perguntas vai precisar ser melhorada. E a IA assume tarefas técnicas, dando espaço para a nossa criatividade e esse querer saber mais do que nunca. Falou também um outro autor sobre o Richard Tobacala. Adorei, adorei. Aliás, esse está virando best-seller nos Estados Unidos, pelo que eu vi. O repensar o trabalho. Ele traz sobre o repensar o trabalho como uma playlist de tarefas em vez de uma job description fixa. A importância das pessoas trabalharem por projetos, áreas, a liberdade, a autonomia. A gente, assim, até pessoas, ele faz aqui da geração Z, 76% deseja trabalhar por conta própria. Então, a gente tem um pessoal querendo empreender, querendo trabalhar por projeto, e as empresas com a questão da retenção desses talentos e da atração desses talentos, uma grande dificuldade. Então, a gente tem muito trabalho pela frente quando a gente fala da geração e como você consegue engajar essa geração. Habilidades humanas mais valiosas na era da IA. Então, a gente tem aqui intuição humana. Olha lá que legal, intuição humana, olha lá, conexão humana. Então, eles falaram bastante desse ponto. A criatividade, relacionamento. Aliás, eu escutei outro dia de um cliente, ele falou assim, ó, 50% aqui é o resultado, 50% é relacional. Eu falei, uau! Ou seja, gente, não adianta só entregar resultado, não. É se conectar e mais do que nunca a gente vai precisar disso. A IA vai estar aí, como a gente viu, para fazer nossas tarefas, já tá. A gente aumenta 50% de produtividade quando a gente usa IA. Eu tenho trabalhado isso nos módulos de gestão do tempo e feito na prática na sala. E a gente vê o quanto as pessoas têm mais tempo para se conectarem, para serem mais assertivas no trabalho e também tomar decisões mais estratégicas. E aí, dito isso, como eu me comunico, então, com as pessoas? Como eu consigo influenciar, falar, me conectar? Storytelling, a arte da comunicação de impacto, que é meu livro. Eu sou muito apaixonada por storytelling. E eu assisti aliás, eu assisti algumas, mas uma que me chamou a atenção é Cherry. Ela traz 3 perspectivas centradas no ser humano, que é o storytelling. A primeira, vulnerabilidade para conexão. Então, quantas pessoas conseguem trabalhar, entender as dores, se conectarem, escutarem, trazer mais humano para eu poder adaptar. A escuta ativa está nisso. E histórias que moldam culturas. Então, ela traz como os líderes podem, através de narrativas e storytelling, as marcas e líderes conseguir engajar as pessoas através de um bom storytelling. Eu considero isso muito importante para um líder hoje na empresa, que às vezes vai falar de uma gestão de mudança, vai dar uma notícia ruim, uma notícia boa. Como é que ele traz isso? Ele vai só informar? Informar é o oposto de storytelling. Eu sempre falo isso nas aulas. Importante essa construção de narrativa customizada para a equipe dele e pensando no objetivo que ele quer alcançar. Por último, quero deixar aqui um QR Code com os 9 princípios para você se dar melhor com as pessoas. Amy Galo, que eu adorei, tá aqui o QR Code. Coloca na tua tela. E se você quiser aprofundar qualquer ponto que eu falei aqui, ou saber mais de outras temáticas que estiveram no SXSW, conte comigo, com o nosso time, entre em contato, que vai ser um prazer. A gente adora aqui comportamento, é a nossa praia. E desejo para você muito sucesso.